Vamos fazer aqui algumas questões rapidinho para ajudar vocês na resolução da atividade 3. Diz assim a primeira questão: qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 500 gramas de chumbo? Sabendo que o calor específico do chumbo é 0,030 calorias por grama grau Celsius. Então nós vamos variar de 20 graus até 60 graus Celsius. Então você usa a equação da calorimetria para calcular essa quantidade de calor. É só multiplicar massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Fazendo isso, você vai ter o valor da quantidade de calor. Então, substituindo a massa, que é 500 gramas, vezes o calor específico do chumbo, vezes a variação de temperatura. E aí, fazendo essa multiplicação, você tem 600 calorias. É a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 500 gramas de chumbo de 20 graus até 60 graus. Segunda questão: você tem um bloco de 2.000 gramas e é submetido a um resfriamento passando de 50 graus para 0 graus Celsius. Nesse processo, são retiradas 40 kcal do bloco. Calcule o calor específico do material que constitui o bloco. Então, novamente você usa a equação da calorimetria. Agora você vai calcular o calor específico, que é o Czinho. Então você isola ele. Isolando C, você vai ter essa equação, substituindo a quantidade de calor, que é 40.000. Por quê? Porque você tem aqui 40 kg. E esse quilo é 1.000. Então dá 40.000 calorias. Dividido pelo produto da massa pela variação de temperatura. Está aqui a variação. Ó. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, fazendo a continha, você vai ter que o calor específico dá 40.000 dividido por menos 100.000, 0,4 calorias por grama grau Celsius. Né? Esse menos é porque é um resfriamento, é uma perda de calor. Questão 3. A questão 3, um corpo de massa 800 gramas é aquecido através de uma fonte, cuja potência constante é de 300 calorias por minuto. Então essa fonte ela está fornecendo essa quantidade de calor de 300 calorias por minuto. Aí, sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico a seguir, que o gráfico determina o calor específico da substância que constitui o corpo. Novamente vamos calcular o calor específico. Você tem a massa, que é 800 gramas, a potência, que é 300 calorias por minuto, e aí vamos calcular o calor específico desse material. A equação, já fizemos na questão anterior, é isso aqui. Então, substituindo essa quantidade de calor, eu vou precisar usar aqui a potência dela. Então, essa quantidade de calor nada mais é do que a potência vezes o tempo. Então o tempo é 40 minutos. E aí ele variou aqui de 50 até 100 graus em 40 minutos. Essa multiplicação dá nada mais do que 12.000 calorias. Substituindo aqui na equação, massa, aqui embaixo massa, e aqui tem a variação de temperatura, que é 100 menos 50. O gráfico. Beleza? Então vamos lá. Então o calor específico vai dar nada mais, nada menos que 12.000 dividido por 800 vezes 50. Está aqui o resultado. Então, fazendo essas continhas, dá 0,3 calorias por grama grau Celsius. Muito bem, vamos lá. E aí a questão de número 5. Você tem um bloco de cobre de calor específico 0,094 calorias por grama grau Celsius e massa de 1,20 kg. Ele é colocado no forno até atingir o equilíbrio térmico.
Colocou esse material lá, então ele vai atingir um equilíbrio térmico. Vai aquecer, lógico. E colocou no forno. Nesta situação, o bloco recebe 12.972 calorias. Calcule em graus Fahrenheit a variação de temperatura sofrida pelo bloco. Muito bem. Aqui os dados, né, da questão. Calor específico e massa. Transforma essa massa em grama. É só multiplicar por 1000. Aqui, ó. Certo? Vamos lá. Então, ΔQ vai ter igual a MC ΔT, que é a equação da calorimetria. Então, você tem aqui, é só você vai calcular o que? A variação de temperatura. Esse ΔT que eu irei isolar. Então, ó, ΔT, desculpa que aqui está minúsculo, aqui está maiúsculo. Um errozinho básico. Então, ΔT é igual a 12.972 dividido por esse produto da massa pelo calor específico. Ele já deu o calor específico, deu a massa. Então, é só conta. Fazendo as continhas, ó, dividindo esse 12.972 por 112,8, que é o resultado dessa multiplicação aqui. Então, nós teremos 115 graus Celsius. Agora, você transforma em graus Fahrenheit. Aí você vai precisar, né, daquela equaçãozinha que a gente viu lá no início do ano. Aqui, ó, essa relação entre variação de temperatura em Celsius é igual sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Então é só substituir esse 115 aqui, ó. Nós encontramos, dividido por 5. Vai dar o quê? Dá 23. Então, isolando ΔTF, é só multiplicar 23 vezes 9, que dá 207 graus Fahrenheit. Muito bem, obrigado. Até a próxima.